Então, eu me lembro que a gente tinha mais ou menos parado por aqui. Então, eu vou repetir rapidamente que eu tinha falado no finalzinho da aula passada para dar sequência, né? Para que você lembre onde a gente estava lá. Eu estava na aula passada dando exemplo para vocês sobre a nossa tecnologia hoje, porque o texto aqui do Pontes, ele fala, ó, nós estamos vivendo uma nova economia. Né? Foi assim com a revolução da termodinâmica, a invenção das ferrovias, a máquina de vapor, a eletrônica, o desenvolvimento do automóvel. A gente estudou, né? Quando a gente estava na quinta, sexta, sétima série lá, a gente estudou lá, em 1850, teve a Revolução Industrial, né? Coisa lá do passado que a gente estuda hoje nas escolas. Então, é bem provável que daqui 200, 300 anos, nos livros de história, nossos bisnetos, tataranetos lá, né, vão estar estudando que em 1900, eles vão estudar que em 1850 houve a Revolução Industrial e que em 1990 começou a era da Revolução Tecnológica. Né? Então, por que eu falo? Lembrem que eu falei na aula passada. Por que os anos 1990? Porque 1990 marcou o início de uma era onde surgiu o computador na nossa casa, nas empresas de um modo geral, que até então era só lá as empresas estatais, o governo, essas poderosíssimas multinacionais é que tinham computadores. Mesmo assim, não existia. A internet ela estava sendo criada, ela estava sendo inventada. Né? Então, só aqueles órgãos governamentais mesmo, dos Estados Unidos, lá, de repente a NASA já usava a internet, sei lá. E depois dos anos 1990, a internet se popularizou, surgiu para a gente. Eu me lembro que eu vi, pela primeira vez na minha vida, a internet em 1995. Meu pai tinha um comérciozinho lá, o cara foi lá e instalou a internet para a gente, mas era muito arcaico a internet. Era aquela internet de escada, muito rudimentar, que eu, para falar a verdade, nem vi muita utilização daquilo num primeiro momento, era muito lento, era de escada, ficava 10 minutos para carregar um site, não havia interação, ainda não havia redes sociais, mas as empresas já começaram a usar a internet, grandes empresas, para começar a fazer negócios com empresas do outro lado do mundo, né, lançar seus produtos no outro lado do mundo. E aí a internet veio, depois de uma certa forma, que virou uma verdadeira revolução. Então, eu gosto de fazer um exercíciozinho com os meus alunos, para lembrar, né, que é interessante, que na aula passada, acho que não deu tempo de eu falar sobre isso, mas se você parar para pensar, eu, particularmente, gente, eu me lembro direitinho, em 2011, eu ainda não usava o WhatsApp. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu vi o WhatsApp na minha vida. Foi em 2011. Eu trabalhava numa empresa, eu usava aqueles celulares antigos, que era mensagem de texto, e ficava lá mandando mensagem de texto e ligando, mandando mensagem de texto. Não havia ainda essas redes sociais no celular. Eu usava lá Facebook, essas coisas, no computador. Aí, em 2011, eu vi um amigo meu, que trabalhava comigo lá na Barra, lá, ele mandando um WhatsApp, um dia lá no trabalho. Eu vi e falei, fulano, outro dia eu ouvi falar do WhatsApp, eu não tenho ainda não, estou com esse celular ainda mais antigo. Como é que é o WhatsApp? O que você faz? Ele falou, o WhatsApp eu mando mensagem, estou falando aqui agora com a minha tia lá da Bahia, ó. Eu falei, mas no meu celular também eu mando mensagem, eu também falo com as pessoas. Ele falou, não, mas o WhatsApp eu posso mandar fotos, posso mandar vídeos. Eu falei, olha, esse negócio é tão interessante e tal. E aí ele já usava o Facebook no smartphone dele, esse amigo meu, e eu ainda não usava. Eu falei, gente, se a primeira oportunidade que eu tiver, dinheiro que sobrar, eu tenho que comprar um smartphone desse para mim também. Então, olha para você ver, gente, isso eu estou falando em 2011. Aí, quando eu comprei eu lembro direitinho, meu primeiro smartphone, que eu passei a usar o WhatsApp, que eu passei a usar Facebook, Instagram, no smartphone, assim mesmo, foi em 2013. Então, eu me lembro muito bem, e aí eu já dava aula, ainda muitos alunos ainda não tinham ainda o WhatsApp. Acho que 2014 é que foi quando parece que o negócio
alastrou mesmo. Se popularizou de verdade. 2014, 2015, aí chegava na sala de aula, já estava já os alunos todos com smartphone, com WhatsApp, tá, Facebook no smartphone. Então, olha isso, gente, nós estamos falando do quê? 6 anos, né? 6, 7 anos. Então, pelo período de tempo que nós já estamos aqui na Terra, 6, 7 anos é muito pouco. E o que aconteceu de 6 anos para cá? Nesse período, 2014 para cá? Gente, o celular, ele revolucionou a nossa vida. Mudou de ponta cabeça a nossa vida toda. A gente hoje não sabe o que seria de nós sem um smartphone, sem a internet. Não tem como viver mais, acabou. Né, tem um negócio legal, acho que eu falei de semana passada de um cara, Marcelo Gleiser, para vocês, não sei se eu cheguei na aula a falar, se eu tiver falado, não tem problema, eu falo de novo. Ele deu uma palestra, ele é um cara que mora nos Estados Unidos, um físico lá nos Estados Unidos, ele veio dar uma palestra aqui no Brasil para falar exatamente sobre avanços tecnológicos, essas coisas. Aí, logo de cara, uma pessoa da plateia, uma menina, perguntou para ele, Marcelo, nós vamos chegar a ver um ciborgue, esses homens do futuro que a gente vê nos filmes, o cara é meio homem, meio máquina, nós vamos chegar a ver isso daqui 10, 15 anos. Ele falou, eu vou fazer um teste com vocês, para você parar para pensar, eu vou provar para vocês que nós já estamos virando um ciborgue, nós já somos um ciborgue. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu quero que hoje, durante a tarde toda que nós vamos passar juntos, virou para a plateia, eu quero que cada um troque o seu celular com a pessoa do seu lado. E hoje, durante a tarde, cada um vai ficar usando o celular da pessoa do lado. Gente, aquilo deu um pânico na plateia. Todo mundo ficou assustado, né? Tinha uma menina que parece que ela abraçou o celular dela assim e falou, não, esse aqui é meu. Sabe? Deu aquele pânico. Aí ele falou, gente, calma, eu tô brincando. É só uma brincadeira, não vou fazer isso mesmo, não. Até porque não tem jeito. É impossível hoje. O celular, gente, ele já é uma extensão nossa, de cada um. E é assim, esse celular aqui, esse aparelho, ele é meu, ele é a minha extensão. Aqui eu tenho o meu WhatsApp, eu tenho o meu Facebook, eu tenho o meu Instagram, eu tenho os meus aplicativos, e tudo que eu faço na minha vida, eu dependo do celular. Você não consegue mais viver se afastado do celular. E ele é o único e exclusivo. Então, gente, se você for parar para pensar, nós já somos meio que um ciborgue, a gente já usa isso aqui, já faz parte da nossa vida, já faz parte de mim. Ele só não está enfiado dentro da minha cabeça, só não está acoplado meio de vez, enfiado na minha cabeça. Mas já é a extensão da minha vida. E a gente, para você ter uma noção, né? Eu estava falando com outra turma outro dia. Antigamente, lá nessa época, 2010, 2011, às vezes acontecia muito de eu sair de casa para o trabalho e esquecer o celular em casa. E eu só ia me dar conta de que eu tinha esquecido o celular a hora que eu chegava lá no trabalho, que eu ia ligar para alguém, que eu ia falar assim, nossa, esqueci o celular em casa. Aí eu falava, deixa lá agora. O que ia acontecer? Eu ia passar um dia sem ligar para as pessoas através do meu aparelho. Agora, hoje, a gente não tem nem como mais esquecer o celular em casa. Não tem como. Eu tenho certeza, nenhum de vocês esquece mais o celular em casa. Eu, por exemplo, aqui, eu acordo de manhã, eu vou sair cedo para o trabalho, eu já saio de casa mexendo no celular. Chego ali, eu chamo o elevador para descer, enquanto o elevador vem, eu estou lá respondendo meus WhatsApp, eu estou vendo meu Facebook, eu estou vendo meu Instagram, eu desço o elevador mexendo no celular, saio do elevador lá embaixo, vou até o ponto de ônibus mexendo no celular, ou seja, não tem nem como mais, se eu sair daqui de casa para ir para o trabalho, esquecer o celular aqui na mesa, a hora que eu fechar a porta ali, que eu chegar na porta do elevador, eu já vou dar falta do celular, porque eu já vou querer mexer nele. Né? Você vai dormir hoje até o último segundinho, enquanto você está acordado lá, você está mexendo no celular, a hora que o sono pega mesmo, aí você larga o celular para um canto, e pum, vira e dorme. No outro dia, você acorda, a primeira ação sua é pegar o seu celular e ver o que está acontecendo ali, o que tem de mensagem. Então, ou seja, ele já virou um membro. Se tirar o seu celular hoje, é a mesma coisa de cortar sua mão. Você não consegue viver sem o celular. Então, isso, gente, olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Para onde que está indo a nossa vida?
né? Nós estamos passando por uma revolução tecnológica hoje. E outra, isso aí é assim, exponencial. O negócio evolui numa velocidade que, se eu parar para pensar o que vai ter nesse mundo daqui 5 anos, se de 6 anos para cá já virou essa bagunça toda, o celular na nossa vida, imagina em 2025, imagina em 2030, como é que vai estar o mundo? E aí imagina as empresas, gente, isso, né? O reflexo que isso traz para as empresas. Hoje a pessoa está andando na rua ali, ela está comprando um tênis ali pelo celular dela, ali está esperando o ônibus, ela está comprando um tênis lá da China. Imagina isso, gente, o impacto disso tudo, dessas ferramentas tecnológicas para o mundo empresarial, o quanto essas empresas hoje elas precisam pensar nisso. E, principalmente, o quanto essas empresas precisam de pessoas com conhecimento. Então, por isso é que é importantíssimo, porque para vencer nesse mundo, dessa tecnologia, nessa competição toda, a empresa tem que estar muito bem preparada, muito bem estruturada, com recursos humanos dos melhores que existem. Por isso que as empresas hoje, gente, a gente vai falar sobre, lá na frente, a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, nós vamos ver. Recrutamento e seleção hoje é uma ação ativa da empresa, não é mais passiva, não. Antigamente, a empresa estava lá trabalhando, quando surgia uma vaga, é que o RH ia abrir o processo seletivo e ia atrás de um profissional para ocupar aquela vaga. Hoje, as empresas não trabalham assim mais, não. Elas estão constantemente se anunciando e buscando e investindo na sua marca, para quê? Para atrair pessoas. Hoje existe um processo de atração, recrutamento e seleção de pessoas. A gente quer ver? Mostrar para vocês um livrinho que nós vamos ver muito. Esse livrinho aqui, ó, quando a gente for falar de recrutamento e seleção na unidade 3, a gente vai usar muito esse livrinho aqui, ó. Olha aqui, ó, é um livro da FGV. Olha, é atração e seleção de pessoas, ó. Tá vendo? Atração. Então, nesse livro, o autor fala que os autores falam de 3 coisas: atração, recrutamento e seleção. Tá? Porque são processos distintos. Então, o recrutamento, a gente vai ver que o recrutamento é uma coisa, é você recrutar as pessoas, conseguir currículos, conseguir candidatos, você está recrutando, aí vamos selecionar, vamos para a seleção. Agora, antes disso, a empresa está o ano todo atraindo pessoas, ela está fazendo ações, está investindo na sua imagem, está investindo na sua marca, está mostrando para o mercado a sua marca, mostrando, né, seus diferenciais, o que ela tem de bom. Não é só para vender produtos, não. Também para atrair bons profissionais. Para que a gente veja aquela empresa assim, né, e fala, nossa, que empresa bacana, eu quero mandar meu currículo para lá, como é que eu faço? E que eu me interesse em pegar e mandar um currículo meu para lá, ir lá no site da empresa e me cadastrar lá no site, lá, tá? Para as empresas terem os melhores candidatos ali, para ela poder selecionar os melhores profissionais do mercado. Porque as empresas sabem da importância desses profissionais, da importância de se ter bons profissionais. Então, né, fazendo um resumo mais ou menos do que a gente viu, já dei uma antecipadazinha, vamos continuar. Então, nesse cenário todo descrito, que eu acabei de falar dessas novas tecnologias, tudo mais, né? Então, nesse cenário, as novas tecnologias podem ajudar as empresas nesse processo de competição. Mas olha o que o Pontes, o autor, fala, mas o capital humano é a fonte da inovação. O dinheiro fala, mas não... Tem gente pedindo aqui para entrar. O dinheiro fala, mas não pensa. O senhor Tiago chegou aí, seja bem-vindo, seu Tiago. O dinheiro fala, mas não pensa. Vocês viram, quem viu o vídeo do Valdez semana passada, no início do vídeo ele fala. As empresas já descobriram que a inovação não vem da máquina, a inovação vem do ser humano. O ser humano virou a chave da atenção. Né? Olha o que o Pontes fala, as máquinas trabalham muito mais e melhor do que o ser humano, mas elas não criam. Né? A máquina ela vai fazer lá o papel dela lá. Quem que cria? Quem que traz inovação? Quem que agrega valor? Quem que atende cliente? Quem que encanta o cliente? É o
ser humano, né? Um ser humano bem motivado, né? Então, é aquela história. Também, se a empresa também não motiva seus funcionários, como é que ele vai dar o melhor de si, como é que ele vai encantar cliente? Então, por isso é que a gente estuda lá o endomarketing exatamente para isso, para a empresa ter profissionais bem capacitados, motivados, felizes trabalhando, tá? Tem um lugar do texto aí que o autor fala, acho que é do Brian Sher, ele fala, o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter são pessoas motivadas e felizes trabalhando. Isso, gente, ninguém ganha dessa empresa, que tem uma equipe de profissionais motivados e felizes trabalhando em conjunto. Então, continuando o texto do Pontes aqui, ó. Ele fala, pensar e criar são ativos fixos, dos quais dependem as empresas que buscam o conhecimento como um diferencial competitivo. Pode pensar que somente as empresas ligadas ao conhecimento é que necessitam de talento, mas, na realidade, todas as empresas necessitam. Gente, e isso, independente de qual empresa que nós estamos falando. Porque, às vezes, o maior erro dessas pequenas empresas aí, né, é os donos, os diretores, a pessoa abre uma empresa, ainda uma empresa pequena, eles têm mania de pensar assim, não, por enquanto a minha empresa está pequena, vou me preocupar com isso mais para frente, quando ela crescer. E acaba, gente, que a empresa, de repente, ela nem cresce, ela nem vai para frente, porque o cara já começou com uma mentalidade pequena. Você não tem que esperar a empresa crescer para investir na capacidade. Gente, hoje, se eu abrir a minha empresa, se eu tiver um funcionário, se eu abrir uma pequenina empresa e contratar um assistente, eu vou investir o máximo que eu puder investir na capacitação daquele único funcionário que eu tenho. Eu vou querer fazer aquele funcionário lá o cara mais feliz da face da terra, eu vou querer fazer dele o melhor profissional da face da terra, vou treiná-lo para ele ser o melhor profissional da face da terra, se eu tiver um funcionário só. Né? Então, às vezes, a empresa peca nisso. O cara abre uma empresa, tem 10 funcionários, ele pensa assim, não, por enquanto minha empresa é pequena, não tem que ficar muito preocupado com isso. Não, já começa, gente, pensando como grande. Começa já pensando como as empresas grandes, que aí você vai embora junto. Olha o que o Pontes fala lá, o desafio, gente, é atrair e manter talentos. Outro erro grandíssimo das empresas. Tem empresas por aí que elas conseguem atrair talentos, mas não conseguem reter. Não adianta nada. O índice de rotatividade daquela empresa é altíssimo. E a empresa ela até consegue atrair bons talentos, consegue recrutar, selecionar, contratar bons talentos, e daqui 3, 4 meses o cara está saindo da empresa. Aí contrata um cara excelente de cá, daqui 4, 5 meses o cara está saindo da empresa. Contrata mais 2 talentos de cá, daqui 6, 7 meses está saindo da empresa. E aí não adianta. Então, o desafio é atrair, contratar e manter talentos. Tá? Então, olha lá o que o Pontes fala. Ó. Não importa o que a sua empresa produz ou vende, ela precisará das melhores pessoas, de profissionais empreendedores, inovadores, energéticos, visionários, bem formados. A gente vai ver hoje, a gente vai entrar no assunto aí sobre mercado de trabalho. Vou dar umas dicas bem interessantes para vocês, sabe, sobre mercado de trabalho, sobre o que o mercado espera dos profissionais de hoje. Então, eu vou falar sobre isso aqui tudo, ó, sobre empreendedores, inovadores, pessoas energéticas, visionárias. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Dar uma série de dicas bacanas para vocês. Então, são esses cérebros que ajudarão velhos negócios a entrar e atravessar os obstáculos colocados por essa nova economia. Empresas que não estão com essa mentalidade, gente, elas estão caminhando no sentido contrário. E daqui a pouco não dá conta de competir com essa globalização, com esse mercado evoluído, com essa tecnologia que a gente tem hoje. Empresa que não está investindo, não está pensando nisso, são essas que daqui a pouco, qualquer crisezinha que aconteça, fecha as portas. Aí o cara fica culpando a economia, fica culpando o governo, fica culpando o Lula, Bolsonaro, mas não sei quem, é Dilma. Mas, na verdade, o maior culpado, de repente, é o próprio dono da empresa, os diretores que não enxergaram essas mudanças todas que estão ocorrendo.
Então, olha lá, para encerrar esse slide, ó, é fundamental para atrair e reter talentos que a empresa adote programas de gestão de pessoal modernos, ó, que mantenham um clima de trabalho sadio. Tudo isso que eu estou falando. Tem gente aqui. É o que mais tem. Olha lá. Empresas que adotam sistemas de gestão de pessoal modernos, que mantenham um clima de trabalho sadio, motivador, voltado para o progresso, de contínuo desenvolvimento de pessoas e que reconheça as que fazem a diferença. Meu Deus do céu, falou tudo. Olha que frase bonita. Gente, o que eu falei semana passada com você, só para relembrar, e quem não veio aí, as empresas hoje, gente, elas têm que acordar para uma nova realidade mundial e entender que a empresa hoje, ela não existe só, única e exclusivamente para dar lucro, não. As empresas têm que se preocuparem com a formação de pessoas, formação de novos profissionais, criar formação de transformação desse nosso país, sabe? E uma coisa que, eu não sei se está no material mais para frente, ou se era de uma outra turma que eu estava vendo, sabe o que acontece, um fenômeno que acontece em muitas empresas por aí afora? Eu já vi, gente, eu estou falando é que eu acho que acontece, eu já vi diretores aí de empresas aí com essa mentalidade atrasada, vivendo lá no passado, falar assim, mas é besteira ficar investindo demais no funcionário, porque depois o funcionário sai e vai trabalhar na concorrência, na outra empresa. Olha que mentalidade do cara, e se eu ouvir o cara falar, você também ficar preocupado demais em investir, em treinar demais o funcionário, para quê? Depois o cara pede demissão e vai trabalhar na outra empresa, ainda vai trabalhar na concorrência. O cara não soube reter o talento. Gente, quando a empresa... E que besteira, gente. Então, em primeiro lugar, a empresa não pode nunca ter esse tipo de mentalidade. Porque a minha vida inteira, que eu trabalhei, gente, eu tive a minha equipe, que eu comandava lá uma equipe, eu queria formar o camarada, treinar o camarada para ele ser o melhor. E depois, se aparecessem melhores oportunidades para aquele profissional e ele pedisse demissão e fosse trabalhar numa outra empresa, ele ia para um lugar melhor, ele não ia para o meu concorrente, não. Ele ia para uma empresa melhor. E olha só que bacana. Eu e a empresa ajudamos a formar uma pessoa, um profissional bom para o mercado, para o nosso Brasil. Isso é bacana demais, velho. Mas aí a pessoa fica lá com você 5, 6 anos, depois sai, vai embora, tá, beleza, mas houve uma troca durante esses 5, 6 anos aí, muito saudável. Muito saudável. A nossa empresa, e nessa empresa que eu trabalhei, o nosso diretor tinha essa mentalidade e dava carta branca. Não, mineiro, faz treinamento mesmo, vamos treinar esse pessoal. E depois, se sair, gente, pelo menos a gente viveu um período juntos ali com aquele profissional. A empresa e nós treinamos aquela pessoa, mudamos a cabeça daquela pessoa, e num determinado momento aquela pessoa apareceu uma oportunidade melhor para ela, ela foi, mas durante aquele período ela serviu a empresa muito também, né? Ela fez seu trabalho lá para a empresa, trabalho com excelência, ela reconheceu tudo que nós fizemos por ela, houve uma troca. A empresa ajudou a pessoa a se formar, a se qualificar melhor, ela ajudou a empresa, né? Agora, muitos permaneceram lá, não é todo mundo que saiu, não. Eduardo, diga. É até um ponto também que se você não tiver pessoas abaixo de você prontas para assumir o seu lugar, você não consegue evoluir também. Exatamente. Uma coisa, Roger, que eu falo para todo mundo, gente, quando eu dou aula de liderança, tem um assunto lá que é exatamente isso. Eu falo, gente, enquanto eu estou lá com a minha equipe, eu não me incomodo, pelo contrário. Eu quero compartilhar todo o conhecimento que eu tenho com a minha equipe. Eu quero que o cara lá da minha equipe seja melhor do que eu. Eu quero que ele pegue o meu lugar. Mas como assim, professor? Você quer que o cara pegue o seu lugar? É porque se ele for pegar o meu lugar, é porque eu vou ser promovido. Para eu ser promovido, eu tenho que ter alguém preparado para ocupar o meu lugar. Então, tem muita gente por aí com a mentalidade atrasada que não pensa assim,
E, às vezes, ela mesma está se prejudicando, que ela não recebe uma promoção na empresa porque não tem substituto para ela. Aí o pessoal lá de cima fica, mas se for promover o fulano, não tem outro abaixo dele para a gente, sabe? Aí fica, ele mesmo está atrasando a promoção dele. Porque a coisa que mais faz você ser promovido é a empresa enxergar que você está formando um monte de pessoas altamente qualificadas abaixo de você lá e que tem que arrumar um espaço melhor para você. Que aí você vai ser promovido, alguém da sua equipe vai ser promovida para o seu lugar e você vai subir. A empresa, gente, ela não vai te mandar embora porque tem outro substituto para você, não. Jamais. Principalmente porque a empresa está vendo que você é um formador de outras pessoas, outros profissionais. É o que as empresas mais querem. Uma das qualidades que as empresas mais querem, uma delas. Né? A gente vai falar hoje, mais para frente, sobre o que as empresas querem dos profissionais. São várias coisas. Uma delas é isso, que você seja um formador de novos profissionais. Então, a empresa não vai jamais mandar você embora porque você treinou o seu funcionário e ele agora está apto a ocupar seu lugar. A empresa vai pensar, então vamos mandar o Rodney embora, que nós promovemos o fulano de tal. Ela vai falar, vamos promover o Rodney e vamos promover o fulano de tal para o lugar do Rodney. O Rodney, ele é importante para nós, ele é um formador, ele é um líder, formador de equipe, de novas equipes, é o que a empresa mais quer. Então, sabe, todo mundo, os profissionais têm esse medo, e as empresas, eu já vi empresas que têm esse medo de ficar investindo demais no funcionário, porque depois o funcionário vai embora e leva o conhecimento embora. Gente, mas a empresa não está sabendo trabalhar para reter cliente, o que nós estamos falando aqui. É atrair, treinar, qualificar esses funcionários e manter isso. Então, está faltando alguma política de retenção de novos funcionários ali. Política de desenvolvimento de cargos e salários. Mas, de repente, a sua empresa não está dando oportunidade para as pessoas crescerem lá dentro. O erro está na empresa, não é no profissional, não. Né? Então, gente, o contínuo desenvolvimento de pessoas que reconheçam os que fazem a diferença. Olha que texto, né? Uns textos assim que dá para a gente tirar uma reflexão muito bacana e refletir sobre isso. Sabe, gente, e realmente eu falo, não estou brincando, não. São poucas empresas no mercado que têm essa mentalidade. Tem muita empresa por aí afora, e você fala isso pro cara lá, ele não recebe isso. Muito bem, não. Não concordo muito com o seu ponto de vista. Porque ainda não abriu a cabeça para isso. Mas se você for conversar com pessoas aí altamente capacitadas, com a cabeça aberta, aí, com consultores de empresa, todo mundo tem essa mentalidade hoje já, ué. Né? Olha só agora, gente, um texto bacana que eu gosto também, do livro O que os ricos sabem e não contam, do autor Brian Scher. Esse cara também, eu gosto muito desse livro dele. Deixa eu ver se eu vejo o livrinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho ele aqui, ver se está fácil de eu localizá-lo. Não estou achando ele aqui agora, não. Vou perder tempo, não. Achei que estava fácil de eu localizar ele. Vou mostrar aí alguma coisa dele para vocês. Mas ele está lá no início, lá no segundo slide, tem a capinha dele lá para você. Eu achei esse livro bacana. Foi um livro que eu vi já há alguns anos que eu li e achei muito interessante. Deixa eu contar primeiro um pouquinho, rapidamente, da história desse Brian Scher e por que eu gostei da história dele. Brian Scher é um consultor americano, mas, assim, é um camarada de altíssimo nível. Ele é consultor das maiores empresas lá dos Estados Unidos, grandes empresas gigantescas que dominam o mundo. Ele presta consultoria para esse tipo de empresa. Só empresa bacana. E aí, ele, depois de anos e anos e anos e anos de trabalhando como consultor, tendo dado consultoria para grandes empresas, ele um dia parou, pensou, falou, gente, o que essas empresas têm em comum? Essas empresas, né? Ele nunca tinha parado para comparar, assim, para analisar o que essas empresas grandes que dominam o mundo, o que elas têm em comum. Então, ele analisou, identificou 4 coisas, sabe, que essas empresas têm em comum. O que está falando aqui? Peraí. A Wallace.
Ô, Alisson, agora você está lá no grupo agora? Deve estar, né? Pois na hora que eu der um intervalozinho, eu vejo. Se você está lá ou não está, a gente te inclui lá, fica tranquilo. Então, pessoal, o que esse Brian Scher chegou à conclusão? Que dentre essas coisas que as empresas tinham, uma que ele achou mais importante, talvez, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, a mais importante era a questão das pessoas. Ele fala, uma das coisas eram sistemas de gestão bons, um marketing muito bem feito, sei que era outra coisa lá, mas o principal, uma gestão de pessoas muito bem feita. O departamento de recursos humanos dessa empresa trabalham com os conhecimentos de ponta, tudo que existe de mais moderno em termos de gestão de pessoas, essas empresas aplicavam. E é aquele tipo de empresa que eu falei na aula passada, que as pessoas saem de casa felizes para o trabalho, pessoas motivadas. Ele fazia aquelas pesquisas de clima nessas empresas, todo mundo feliz com a empresa, todo mundo satisfeito, ambiente super saudável, e empresa investindo pesado na capacitação dos funcionários, empresa pagando cursos, treinamentos, fazendo avaliação de desempenho, buscando recrutar os melhores profissionais do mercado. Então, essas empresas, o que ele achou de diferente nelas, de mais interessante, foi isso. Empresas que estão fazendo o que nós estamos falando aqui agora. Estão investindo na capacitação, na felicidade, na motivação dos seus funcionários. Sabe? Então, olha lá o que ele fala. O seu pessoal é o recurso mais valioso que você dispõe, e não os equipamentos, os produtos ou a marca. Vendo? Olha só. A gente já viu o Valdez falando disso, que a Venato fala da mesma forma, o Pontes falou a mesma coisa, Brian Scher agora... Então, gente, não é só um autor que está falando, são diversos autores, e poderia citar vários outros autores aí que falam isso. O pessoal é o recurso mais valioso, não as máquinas, os produtos que a empresa... Porque as pessoas é que fazem os produtos, as pessoas que cuidam dos equipamentos, as pessoas é que fazem a marca da empresa. Aí ele fala, são as pessoas que executam os produtos ou serviços, as pessoas é que buscam clientes, vendem, fazem tudo que torna a empresa mais competitiva, são as pessoas. No entanto, às 17 horas, os seus recursos vão embora e talvez não voltem no dia seguinte. Quando você percebe isso, entende que as pessoas, e nada mais, são a empresa. Então, a empresa ela é composta de pessoas, não de máquinas e equipamentos. Aí ele fala, cuide do seu pessoal e a empresa cuidará de si. Parece óbvio, mas menos de uma empresa em 1000, acha assim, olha para você ver. O que ele, depois de dar consultoria para um monte de empresa, ele falou, menos de uma empresa em 1000 que pensa dessa forma. Sabe? Então ele fala, cuida do seu pessoal, que o seu pessoal cuida da sua empresa. Se você não cuidar do seu pessoal não vai cuidar da sua empresa. Vai deixar a sua empresa largada, daqui a pouco está saindo, está indo para a concorrência. Não é? Olha o que ele fala, o certo é contratar as pessoas certas. Ao buscar um ocupante para o alto cargo, que afete o desempenho da empresa, não deixe de testar a capacidade e a dedicação do candidato antes de decidir pela contratação. A gente vai ver, nós vamos estudar tudo aí, muita coisa sobre recrutamento e seleção. Tem um material novo que eu preparei de recrutamento e seleção fantástico. Muito legal, tá? Então, a gente vai ver técnicas bacanas aí de recrutamento e de seleção, que é importantíssimo, atrair, recrutar as melhores pessoas para a sua empresa e manter essas pessoas, né? Por mais que se esforce, porém, de vez em quando você vai se enganar e contratar a pessoa errada, com certeza. Caso isso aconteça, não demore a providenciar a substituição, mas procure contratar aqueles que trazem uma centelha no olhar, que aceite o trabalho como um desafio estimulante. Forme uma empresa positiva e entusiástica, que vão se unir a você para superar os períodos mais difíceis. Sabe o que eu gosto de falar aqui? Uma coisa que eu já percebi em diversas empresas por onde eu passei, empresas que eu trabalhei, empresas que eu já dei consultoria. O que ele fala aqui, o Pontes, que o Brian Scher fala,
que muitas empresas ainda fazem lá, ó. Se você perceber que contratou errado, errou na contratação, não demore a providenciar a substituição. Sabe o que muita empresa faz? Eu já vi. A empresa fez o processo seletivo, o processo foi mal feito, não foi dentro dos critérios hoje, as melhores práticas de recrutamento e seleção. Acabou que a empresa contratou um camarada achando que era bom para aquilo que ela estava precisando, mas pouco tempo depois, ainda dentro lá do período de experiência, a empresa percebeu que aquele camarada foi mal contratado, ela errou na contratação. Aí sabe o que o gerente falava? Ah, mas agora já contratou, deixa aí, vamos tentar. Vamos tentar chegar o cara no lugar, vamos tentar dar um treinamento, vamos agarrar com ele aqui. Gente, percebeu que contratou errado, a não ser que realmente você perceba que exista essa chance. Mas em muitos casos que eu vi aí, a empresa ficou insistindo com o camarada 6 meses, 8 meses, insistindo, vendo que contratou errado, o tempo passando, quando vem ter um ano, aí terou um ano, aí que a empresa viu que não tem jeito não, esse cara aí realmente nós erramos, aí que vai providenciar, mandar embora e substituir o cara. Aí já perdeu um ano com um profissional não dando resultado. Isso acontecendo em vários setores da empresa. Sabe? Então, o maior erro, você tem um período de experiência. Né? Hoje, a gente tem, né, práticas de recrutamento e seleção que nos permitem ser mais assertivos. Né? Errar menos. Mas não tem jeito, gente. Mais cedo ou mais tarde, uma hora a gente se engana. A gente erra. Mas errou. Percebeu que errou, gente, corrija, providencia. Ó, fulano, infelizmente, tal, providencia, substituição. Quanto mais rápido você fizer isso, mais tempo a sua empresa ganha. Menos ela vai perder. Porque vai ficar com aquele profissional lá, depois ele passa o período de experiência, aí a rescisão dele fica mais cara. Quando você percebe e desliga ele dentro do período de experiência, a rescisão é baratinha. E o tempo, né? Você ficar com uma pessoa 6 meses lá, não dando resultado, é um prejuízo medonho para a empresa. Né? Ao passo que você poderia ter substituído logo e botado a pessoa certa. Né? É difícil, gente. Às vezes, a gente vai falar lá na frente de recrutamento e seleção, eu vou dar exemplos para vocês de erros que eu mesmo já cometi, já participei de recrutamentos que a gente fez e contratamos uma pessoa... Depois vimos que foi um desastre aquela contratação, mas enganou todo mundo. Lá no momento, quando a gente for falar de recrutamento e seleção, eu dou exemplos ligados ao assunto. Tá? Olha lá. Passando, gente, vou passar para um novo assunto aqui. Deixa eu ver como é que está essa galera. Agora eu vou falar de mercado de trabalho, tem uns assuntos bem legais para a gente ver. Tomar uma aguinha aqui que eu vou mudar de assunto. O Wallace, agora você está lá no grupo, lá, Wallace, do WhatsApp? A Milena também tinha falado, tem um amigo que investiu no profissional dele e fez acordo com ele de tanto tempo para ele ficar na empresa e não sair. Eu acho que a gente tem que investir nos profissionais, não tem medo, não. E tenta criar ações para reter aquelas pessoas. Deve ser o Wallace, deve ser quem entrou depois. Não, estou sem os nomes das pessoas aqui. Não tem jeito de eu ver, porque vocês entraram pelo link, eu não registrei os nomes. Bom, hoje está com um quórum bacana, 48 pessoas. Gente, até aqui, alguém, dona Vanusa, tá aí, até aqui, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fazer alguma pergunta? Dar algum exemplo sobre esses textos que eu acho muito legais. Eu gosto de colocar esses textos aí, que eu acho eles interessantes. Se não tiverem dúvida nenhuma, vou passar para frente. Vou falar de mercado de trabalho. Deixa eu ver aqui, a Beatriz falando. Vamos lá. Dependendo da empresa, muitas vezes a demissão não pode ser realizada imediatamente por conta do valor da rescisão. Então, mas o que eu falei, né? Quando a gente contrata, aí dentro do período de experiência, se perceber que errou na contratação, que aí é que eu acho que tem que ser feito
a substituição. Está dentro do período de experiência, você não tem custo, o custo é baixíssimo. Depois, realmente, o custo da rescisão é para funcionários que já estão, né, muito tempo de casa. Quanto mais tempo o cara vai ficando, mais FGTS vai acumulando. Depois, para você demitir, mais alta é a rescisão, mais caro fica para a empresa, né? Por isso que você tem que hoje tomar um cuidado maior na contratação. Para você contratar a pessoa certa, sabendo que aquela pessoa vai te dar um retorno por longos anos. Quem sabe vai se aposentar lá na sua empresa, lá, uma vida inteira trabalhando, trazendo retorno para a sua empresa. Gente, eu estou falando isso, mas, quando a gente for falar de recrutamento lá, eu vou citar esses exemplos que eu falei, mas rapidinho aqui, só para você entender. Eu já cansei de ver por aí afora empresas menores aí e tal, que as pessoas contratam sem o menor critério. Fazem uma entrevista, lá, não tem um departamento de recursos humanos estruturado nem nada. Às vezes o próprio gerente mesmo é que faz as entrevistas e decide. Aí contrata o camarada porque foi com a cara dele, achou o camarada simpático, tal, não fez uma entrevista, não checou referência no mercado sobre o profissionalismo dessa pessoa, não fez testes realmente para saber se aquele camarada estava apto. Para começar, a empresa ela não cria um perfil profissional para cada cargo, já é o maior erro. O que acontece em pequena empresa, às vezes é isso. A gente vai ver a empresa grande, empresas já com um RH bem estruturado, qual que é a primeira coisa que o cara cria lá? É o perfil da vaga, com os requisitos daquela vaga, as competências. Né? A gente vai falar também de gestão por competência, mais para frente aí. Então, as competências necessárias para aquela vaga. Aí, no momento de contratar, faz todos os testes possíveis com aquela pessoa para saber se a pessoa tem aquelas competências, tem as competências e tem a parte comportamental também. Quais são os aspectos comportamentais que a pessoa precisa ter para ocupar aquele cargo? Aí a empresa, no processo seletivo, vai tentar identificar se a pessoa tem aqueles aspectos comportamentais. Então, olha, você vê tudo, depois faz dinâmica de grupo, entrevistas aprofundadas, dinâmicas de grupo, para, enfim, poder pegar e realmente selecionar uma pessoa. Aí a margem de erro, né, a possibilidade de errar diminui bastante. Com todos esses processos sendo muito bem feitos, não é que você nunca vai errar, mas você reduz a possibilidade de errar. Agora, imagina a empresa que não tem procedimento nenhum de recrutamento e seleção. Empresa, você vai ver por aí afora. O cara chega lá, ele pega 6 currículos lá, não liga, nem olha os currículos, chama aqueles 6 pessoas lá, faz uma entrevista rápida, aí eu gostei muito daquele cara ali, contrata lá para mim. Ué, desse jeito que muitas empresas fazem. Aí a possibilidade desse cara depois, a empresa perceber que ele não era o melhor candidato, aí é altíssimo a chance de errar. O que vocês falaram aqui? Queria eu ter tido essa sorte. Contratei uma menina, ela engravidou no período de experiência. Meu Deus do céu, isso já aconteceu comigo também. Milena, já aconteceu também comigo. Contratei uma menina. Nossa, os erros que a gente comete na vida. E olha, quando a gente fez o processo seletivo lá para essa vaga minha lá, eu tinha minha equipe, eu não tinha gostado tanto da menina, não. Mas as meninas do RH gostaram demais. Um outro cara que estava participando lá, um outro gerente da empresa, gostou demais da menina. Aí eu falei, então... Né, eu tinha percebido que tinha alguma coisa errada com essa menina. Gente, mas foi dito e feito. A hora que eu contratei, no segundo mês, no primeiro mês, logo de cara, eu já comecei a perceber que eu estava certo. Aquela menina não era a melhor, a mais ideal, não. E no segundo mês, a menina já começou a trazer um monte de problema para a empresa. Aí eu conversei com o diretor, falei, cara, vou dispensar enquanto está no período de experiência. Vou conversar, chamar ela aqui, conversar e falar, então toca o bonde. Ela chama, ela dispensa. A hora que eu fui anunciar para ela a demissão dela, tá bom, então deixa eu te dar a notícia, eu estou grávida. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aí tivemos que ficar com a menina,
aí passou o período de experiência, ela teve neném, teve que esperar mais tempo do resguardo, tudo mais, para poder passar tudo, chamar ela e dispensar. Olha a perda de tempo. Isso até muitos anos, naquela época, eu era muito mais cru do que eu sou hoje. Não é que hoje eu seja um esperto, não, mas a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Vai lendo, vai estudando mais, vai praticando, vai desenvolvendo a habilidade. Na época eu era muito cru, acabei aceitando a opinião do RH, contratando a menina e depois uma dor de cabeça danada. Felipe falou, professor, nesse período de pandemia, qual a sua opinião sobre as empresas que estão cortando funcionários para evitar custo? Boa pergunta e, ao mesmo tempo, uma pergunta difícil de responder, porque eu acho assim, gente, não acho uma prática muito legal. Isso depende também, tá, Felipe? Olha só, vamos analisar aqui, por exemplo. Por exemplo, a empresa que hoje eu presto serviço de tarde é uma administradora de condomínio, que ela tem lá os seus contratos com os condomínios. Ela tem lá 100 e tantos condomínios que a empresa administra, e a empresa, mesmo com pandemia, o contrato com o condomínio está lá em vigor, pronto, acabou. A empresa, durante essa pandemia, ela não perdeu um cliente. Então, todo mês, ela continuou com a mesma receita dela, não perdeu receita. Então, gente, imagina só se o camarada lá da empresa o cara foi super, muito bacana, manteve todo mundo. Teve um período durante a pandemia que a empresa ficou todo mundo trabalhando em casa. A empresa fechou, teve um mês aí, que foi um mês praticamente que todo mundo em home office. Se o camarada não fosse uma boa pessoa, ele poderia ter aproveitado a situação e dispensado pessoas. Poderia ter aproveitado, não fez. Mas também... O problema, são certas empresas, igual o restaurante, que pronto, caiu as vendas da empresa, a receita da empresa sumiu. Aí também, como é que a empresa vai funcionar e pagar funcionário? Então, é um problema que tem que ser analisado. Então, qual a sua opinião sobre empresas que estão cortando funcionário, cortar custo, aproveitando esse momento de pandemia? Aí depende do tipo de empresa que nós estamos falando, tem que analisar. Eu não tenho condições se você me falar o nome de uma empresa qual. O quanto essa empresa sofreu realmente com perda de receita, Se ela conseguiu manter sua receita no mesmo patamar, caiu pouco, ou se houve uma queda drástica da receita, ou se a receita da empresa sumiu, evaporou mesmo, como aconteceu com o cinema, por exemplo. Imagina um cinema. O cinema acabou, não tem jeito do cara entregar a domicílio, não tem jeito do cara fazer nada. O que o cinema fez? Fecha as portas, manda todo mundo embora, pronto, acabou, esperar. A hora que passar a pandemia, que puder reabrir o cinema, recontrata. Então, essa questão, Felipe, eu acho péssimo, igual eu vi empresas por aí, não vou citar nomes, é claro, mas amigos meus aí trabalham em certas empresas, aí os amigos me falaram a situação que eles estavam vivendo lá, que aí eu achei péssimo, porque eu sei que aquele ramo lá daquela empresa lá, a empresa continuou suas atividades, continuou com suas receitas, e aproveitou a situação e dispensou o funcionário, reduziu o quadro, aproveitou aquelas leis do governo de suspender o contrato de trabalho, sendo que a empresa ia manter a receita dela, por que ela não pensou no funcionário? Imagina um pai de família hoje que tem seu contrato suspenso, sendo que a empresa poderia ter evitado. Aí é uma questão de humanidade, Se eu sou o dono da empresa, diretor da empresa, a primeira coisa é olhar para o meu funcionário. Se eu puder manter o meu funcionário empregado, recebendo, mesmo que ele não puder trabalhar, que for ficar em casa esperando, eu vou manter. Por uma questão de humanidade, Então, eu vi casos aí, eu não vou citar nomes, eu vi casos aí que eu achei péssimo. Eu falei, essa empresa é uma dessas que jamais vou trabalhar lá. Que os patrões não pensaram nem um pouco, no lado humanitário
do lado do funcionário, que tinha família e tudo mais, teve seu contrato suspenso. Né? Mas é complicado, aí cada cabeça tem uma sentença, né? Aí falaram aqui que mais... Tem uma escola aí que paguei o auxílio do governo e fiz a suspensão das minhas meninas, para não ter que demitir. Então, pois é, tem empresas que sofreram muito com essa pandemia. Outras sofreram menos e outras nem sofreram pouco, né? Depende do ramo. A empresa abriu em junho, a Flávia falou, por exemplo, abriu em junho, conseguiu contratar mais de 30 funcionários no auge da pandemia. Olha, que bacana. A suspensão, prorrogação foi renovada, tio. E eu no DP tô doido. Roger falou, professor, eu tenho uma pergunta, pode perguntar. Ô, professor, boa noite. Roger, por favor, se eu puder responder. O senhor consegue me ouvir, não? Boa noite. Ouvindo muito bem. Boa noite. Eu queria aproveitar o contexto aqui, acho que foi o Felipe que perguntou sobre o contexto de pandemia. Dentro desse contexto de pandemia, eu só acho que a parte de recrutamento e seleção, né, muitas empresas têm assumido esse recrutamento online, né? Você acha que essa questão do recrutamento online, dentro desse contexto de pandemia, dificulta essa questão de não ter o contato físico, de não ver a pessoa, como ela se comporta, como é que ela é dentro de um processo? Porque online a gente só vê o rosto da pessoa, né? Não tem aquele contato, saber, ver como é que ela se comporta, como é que ela senta, como é que ela vai reagir, a dinâmica da entrevista e tudo mais. Olha só, isso é um assunto que a gente vai ver lá na unidade 3 com mais profundidade, mas eu vou te responder agora. Lá na unidade de recrutamento e seleção, a gente fala muito sobre recrutamento online, tá? Então, nós vamos ver lá as fontes de recrutamento tradicionais, que ainda existem e muitas empresas praticam, mas que no passado as empresas só praticavam, antes de haver a internet e essas facilidades de sistemas de gestão modernos, as empresas praticavam usavam essas fontes de recrutamentos tradicionais, as entrevistas lá, dinâmicas de grupo e tal. E hoje as empresas estão caminhando um pouco mais para a tecnologia, mas não quer dizer que a tecnologia substituiu de uma vez por todas. O processo é que sofreu um pouco de mudança. Então, por exemplo, eu acho que cheguei a dar um exemplo na semana passada. Você anuncia uma vaga, aí aparece 1.200 candidatos. 1.200 currículos. Aí o RH faz as triagens iniciais de currículo, vai fazer as triagens de currículo. Daqueles 1.200 currículos, ela seleciona, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? 120 currículos. Aí porque daqueles 1.200, uma boa parte não preenchia os requisitos. Por exemplo, como requisito, o cara tinha que estar cursando faculdade. Aí dentro daqueles 1.200 currículos, tinha um monte de currículos que o cara não estava fazendo faculdade. Então, foram sendo eliminados, selecionou 120. Antigamente, o que a empresa fazia? Quando ela fazia essa primeira peneira, selecionava, separava o grosso ali, selecionava lá 120 currículos que atendiam a vaga. Antigamente, o que a empresa fazia? Chamava essas 120 pessoas para uma entrevista na empresa. Aí, olha a perda de tempo, dinheiro desses coitados, dessas pessoas que estão desempregadas, sair da casa dele, pagar o ônibus para ir lá na empresa, para chegar lá, fazer, que é essa primeira entrevista, é uma entrevista rápida, que o RH faz só para perceber a parte comportamental da pessoa. O que é a parte comportamental? A apresentação da pessoa, como ela se apresenta, como ela se veste, como ela conversa, se ela fala gíria, se ela se comunica bem, sabe, se ela foi bem vestidinha ou não, se ela é uma pessoa bem apresentável para a empresa, bem apresentável que eu falo, não é bonita não, igual aqui, ó, eu estou aqui dando aula em casa aqui, sou feio para danar, mas estou aqui de terno e gravata dando aula, para você ver a apresentação. Então, aí o RH vai analisar essa questão comportamental desses 120 candidatos, vai fazer uma nova peneira, vai separar mais um monte, e aí seleciona, por exemplo, lá 30 candidatos que vai só peneirando, e aqueles que vão ir passando para as fases finais. Hoje,
Hoje, o RH, ele, com essas novas tecnologias, videochamada, tem Skype, você faz videochamada no WhatsApp. Essas entrevistas mais superficiais, quando você separa lá 120 candidatos, elas são feitas pelo WhatsApp, pelo Skype. Para que você vai chamar 120 candidatos lá para sua empresa só para conhecer melhor o candidato, para ver aquele que atende na parte comportamental ou não? Entendeu? Que aí, por uma videochamada, hoje, você faz uma videochamada com a pessoa, faz uma entrevista rápida com ela, você já percebe, ó, o currículo dela atende. Agora, eu fiz uma entrevista e realmente essa pessoa também parece ser um excelente candidato, né? Super bem apresentável, se expressa muito bem, não fala gíria, né? Realmente aparenta ser a pessoa que nós precisamos. Aí ela vai passar para uma próxima etapa. Só que vai chegar um ponto, aí a hora que você peneirou, selecionou, por exemplo, 24 candidatos, aí as empresas chamam esses candidatos, aí vai ter as fases finais do processo seletivo que vão ser lá na empresa. Aí você vai fazer uma entrevista mais aprofundada, você vai fazer uma dinâmica de grupo, que é para você ver a pessoa ali ao vivo e a cores ali. Nenhuma empresa hoje abre mão dessa última etapa ser presencial. Agora, pode ser que durante a pandemia, por uma questão de risco e tal, algumas empresas adotaram como estratégia não, em momento algum, chamar o candidato lá para fazer entrevista pessoal. Fez todo um processo online. E pegando o gancho, só para concluir essa parte do online, esse recrutamento, como eu falei, a empresa recebe 1.200 currículos. Aí o RH tem um trabalho para separar os 120. Isso também, esse trabalho todo hoje, muitas empresas fazem online. Por que a empresa anuncia a vaga e fala para você, ó, candidato que quiser candidatar à vaga, entrar no site tal e preencher os dados. Aí o Roger vai entrar lá no site, vai preencher os dados dele, vai preencher a escolaridade, qual o período que ele está, se ele tem inglês básico, intermediário ou fluente, se ele tem conhecimento disso, daquilo, se ele tem um conhecimento de Word, se ele tem conhecimento de Excel, se ele tem conhecimento de matemática financeira, entendeu? Aí você preenche aquele monte de coisa. Aquelas informações suas, elas vão para dentro de um sistema, que aí a empresa ganha em tempo, né? Ganha tempo. Em vez dela fazer um anúncio da vaga e pegar 1.200 currículos para separar 100 currículos para a fase final, a menina do RH vai lá no sistema, ela filtra, ó, eu quero candidatos que estão no terceiro período para frente. Eu quero candidatos que tenham inglês intermediário. Eu quero candidatos que tenham Excel avançado. Eu quero candidatos que tenham Word avançado. Quero candidato que tenha isso, candidato que tenha aquilo. Separa, o sistema já filtra, já separa para a menina do RH 100 currículos lá que já preenchem aqueles pré-requisitos da vaga. Agora, a sua pergunta, eu respondi ou ainda não respondi a sua pergunta exatamente? Respondeu sim, professor. Obrigado, hein? Beleza? Ó, mas a gente lá na frente, nós vamos nos aprofundarmos nesse assunto de recrutamento e seleção. Vou falar muita coisa sobre isso. E vou dar um monte de exemplos, tá? Perfeito. Combinado. Obrigado, professor. Nada, qualquer dúvida, pergunta, por favor, não tem problema não. Mesmo que seja um assunto que a gente vai falar mais para frente ainda, não me incomodo do aluno, eu quero que o aluno saia da aula aqui sem dúvidas. Não leve a dúvida lá para casa, não. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre mercado de trabalho e no final da aula de hoje, mais para frente, deixa eu ver quantas horas são. Eu vou dar uma adiantadinha aqui no assunto, depois eu vou pôr um vídeo, vou mandar um vídeo para vocês lerem, para vocês assistirem, e aí eu vou dar um intervalo para vocês assistirem o vídeo, enquanto você bebe água, vai ao banheiro, e na volta eu vou falar, dar umas dicas bem interessantes, principalmente para quem está planejando a sua carreira, planejando a sua vida, buscando oportunidades no mercado de trabalho aí, tá? Então aqui é um texto só, que eu vou dar uma lida no texto e já vou dar um intervalozinho, tá? Eu mando um vídeo para vocês assistirem. Vamos lá, um texto do Chiavenato, ó.
Ele fala assim, o mercado de trabalho é constituído pelas ofertas de trabalho ou emprego oferecidas pelas organizações em um determinado lugar e em determinada época. É basicamente definido pelas organizações e suas oportunidades de emprego. Quanto maior o número de organizações em uma determinada região, tanto maior o mercado de trabalho e seu potencial de disponibilidade de vagas e oportunidade de emprego. Então, é só um texto introdutório, tirado do livro do Chiavenato. É um outro livro do Chiavenato, ó, que eu acho bem interessante também, acho que eu mostrei para vocês na outra aula, esse livro aqui dele, ó, Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas. Costuma ter também na biblioteca. Aliás, esse aqui é até da biblioteca. Eu peguei ele no início do ano, veio a pandemia, eu não tive nem a oportunidade de ir lá devolver o livro. A biblioteca ficou fechada. Bem legal também esse livro do Chiavenato. Então, ali é só um texto introdutório, que depois é que eu quero fazer uma reflexão com vocês. Vamos lá. Só um textozinho aqui para eu poder dar um intervalo. O mercado de trabalho pode ser segmentado por setores de atividade ou categorias. Então, tem o setor de... Então, o que é um setor? O setor, né, gente, é isso aqui, olha lá, ó. Tem o setor de metalurgia, setor de plásticos, bancos, financeiras, outros, né? Vamos pegar o setor automobilístico, setor farmacêutico, setor de alimentos, setor de vestuário, né? Então, você pode segmentar esse mercado de trabalho, as empresas que oferecem, você pode segmentar por setores, você pode querer procurar uma oportunidade no mercado de metalurgia, você pode querer procurar uma oportunidade no setor farmacêutico, ou por tamanhos também, né? Microempresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, ou ainda por região. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente vai assistir jornal, a gente vê muito isso, né? O mercado de trabalho na região sudeste, há o mercado de trabalho na região sul, mercado de trabalho em São Paulo, mercado de trabalho no Rio de Janeiro, mercado de trabalho do Nordeste, do Norte, dos outros países. E aí é bom a gente entender que existem, dentro desses mercados, cada mercado desse tem características diferentes. E que você, como profissional, aqui eu estou falando um pouco mais também para o aluno que está de olho em oportunidades no mercado de trabalho, que está buscando crescimento e tal, né? Para você, o quanto antes você começar a definir que setor você pretende trabalhar, isso é muito bom. Sabe por quê, gente? Tem uma coisa que ocorre com muita gente, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, e às vezes não depende tanto da gente, não. Sabe o que é? Por exemplo, eu cheguei no Rio de Janeiro para trabalhar, para estudar. O primeiro emprego, o primeiro estágio que me apareceu foi no setor imobiliário, setor de administração de condomínio. 20 anos depois, está eu no mercado de administração de condomínio. A gente, quando entra, né, para um setor, quando a gente está começando a nossa vida, é comum que a pessoa entra naquele setor lá e depois ela não consegue sair daquilo mais. Por quê? Porque a experiência, ela vai adquirindo experiência naquela área. Uma hora ela tenta mudar de setor e, às vezes, não é bem aceita porque ela não tem experiência naquele setor. Eu, por exemplo, eu tive uma primeira experiência, né? Um estágio que eu fiz, um estágio muito bom, numa administradora de condomínios lá no centro do Rio de Janeiro. Fiz 2 anos de estágio lá, uma grande empresa desse setor aí, pronto, acabou. Garanti minha vida profissional pro resto da vida. Eu não fico desempregado dessa área mais, não. Depois que eu saí de lá desse estágio que eu fiz lá, rapidinho, mandei currículo pro mercado, aí fui chamado em 3 oportunidades. 3 empresas me ligaram, ó, você passou aqui no processo, aí eu pude ter o privilégio de escolher em qual empresa eu gostaria de trabalhar. E depois disso, nunca mais me faltou oportunidades, por causa da experiência adquirida. Então, é importante também, gente, eu sei que às vezes é difícil. Daqui a pouco eu vou dar as dicas que eu estou falando, que eu vou dar, que são muito interessantes. Mas desde já falando, é muito importante o aluno saber planejar a carreira dele, porque eu já cansei de ver alunos que, colegas meus por aí, que eles avacalharam a carreira dele, eles mesmos avacalharam a carreira dele porque ficaram desesperados, saíram de um emprego, ficaram desesperados, aí a primeira coisa que apareceu na frente deles, eles pegaram
não era aquela coisa que eles queriam fazer na vida, não era o setor que eles queriam trabalhar, mas entraram naquele troço ali e está lá até hoje, um setor ruim para crescer, umas empresas que não dão oportunidades, e aí o cara não consegue ir para uma outra área, porque não criou-se experiência em outras áreas. Então, é muito importante. Às vezes, eu sei que o aluno, às vezes, ele está desesperado. O cara está desempregado, tem que pagar a faculdade, quer dinheiro para sair, para ter suas coisas e tal. E o emprego que ele quer não aparece. Aí a pessoa fica apavorada e a primeira coisa que aparece para ela vai e pega, mesmo não sendo exatamente o que ela queria para a vida. E depois ela não consegue sair daquilo, sabe? Então, assim, eu sei que é uma coisa complicada, sabe? Mas o aluno, ao longo do nosso curso, eu vou fazer um teste com você de autoconhecimento, eu vou fazer diversos testes aí para você se conhecer melhor, para você entender as áreas melhores para você trabalhar. Aqui o nosso curso é um curso de gestão de recursos humanos, mas a gente também fala muito sobre carreira, tá? Porque é um assunto meio interligado. Tá? Então, vou dar diversas dicas para vocês ao longo do nosso curso, que eu vou tentar ajudar vocês, porque, como eu falei na aula passada, sabe, uma coisa que mais me frustra, que mais me entristece, é eu ver um aluno, depois de 3, 4 anos que ele se formou, eu encontro na rua com um aluno e o cara está lá desempregado, está trabalhando numa coisa que ele não gosta, não está arrumando oportunidades melhores, e às vezes foi por falta de planejamento. Às vezes foi por falta de um planejamento melhor na carreira dele. Eu vou dar um exemplo depois, mais para frente, sobre coisas erradas que eu fiz na minha carreira, que se eu pudesse voltar no tempo hoje eu corrigiria e faria completamente diferente. Eu vou dar uns exemplos depois sobre coisas que eu fiz, coisas que eu vi meus colegas fazendo, amigos meus fazendo, para alertar para que você não caia nessa armadilha, né? E uma das armadilhas já é essa, você entrar num setor aí, numa área que você não quer muito trabalhar naquela área, não era o que você queria, mas você pegou porque estava apavorado. Tá? Então, mais para frente a gente volta a falar. No mercado de recursos humanos, para a gente encerrar e dar o intervalo, só 2 slidezinhos, o mercado de recursos humanos é constituído por um conjunto de indivíduos aptos ao trabalho em determinado lugar, em determinada época. É definido pela parcela da população que tem condições de trabalhar ou já está trabalhando, isto é, pelo conjunto de pessoas empregadas que compõem o mercado de RH aplicado ou desempregadas e aptas ao trabalho, né? Desempregadas que compõem o mercado de RH disponível e pessoas que estão aptas ao trabalho. Assim, o mercado de recursos humanos é constituído de candidatos reais e potenciais em relação a determinadas oportunidades de emprego. A gente vai ver que existe uma relação. Na próxima aula, talvez hoje não dê tempo não, mas na aula que vem existe uma relação do mercado de trabalho com o mercado de recursos humanos. Tá? Eles agem dinamicamente, e um tem influência sobre o outro. Isso tem influência para você como gestor de recursos humanos, tá? Então, na próxima aula, a gente vai chegar nessa parte lá. São candidatos reais quando estão procurando uma oportunidade, independentemente de estarem ou não empregados. São candidatos potenciais quando, embora não estejam procurando, têm condições de preencher vagas satisfatoriamente, ou seja, até mesmo pessoas que estão trabalhando, não estão procurando, elas fazem parte do mercado de recursos humanos. Né? Tem empresas por aí que assediam um cara que está lá trabalhando lá, fulano, estou com uma vaga aqui na minha empresa e você preenche. Eu estou trabalhando aqui, mas eu tenho uma oferta boa para você. Você não gostaria de ouvir, de conversar? Também lá na frente, quando eu estiver falando de recrutamento e seleção, nós vamos falar sobre isso. Existem os headhunters, existem as agências de recrutamento e seleção que fazem esse tipo de trabalho, né? Mas mais para frente a gente volta a falar sobre isso. Para encerrar, o mercado de recursos humanos pode ser vasto e complexo, pode ser segmentado por grau de especialização, mercado de engenheiros, médicos, de advogados, técnicos, diretores, supervisores, secretárias, operários especializados, operários qualificados, operários não qualificados, diversos tipos, né, de segmentos aí, ou também por regiões, assim como eu falei lá do mercado de
trabalho, né? São Paulo, Rio, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste. E aí a combinação dos dois, existe uma dinâmica que a gente na próxima aula vai ver. Agora, eu cheguei aonde eu queria chegar para poder dar um intervalinho e falar com vocês sobre possibilidades de trabalho e emprego, principalmente nesse mundo, nessa pandemia, nesse cenário péssimo que a gente está vendo aí, né? Mas é para começar já a ajudar vocês a começar a pensar na sua carreira, começar a pensar na sua vida profissional. Que caminho seguir? Existe uma série de caminhos, é bom você entender como é que isso aí funciona, para você tentar começar a planejar a sua vida, tá? Mas já, vou dar um pequeno intervalo. Eu vou mandar 2 vídeos. O que eu vou fazer com vocês? Tem 2 vídeos. Vou mandar lá no grupo, depois eu mando ele também lá no Classroom. Deixa eu ver aqui, cadê esses vídeos que eu vi aqui, que eu falei, olha, é bom para a gente fazer esses alunos refletirem. Deixa eu ver aqui. 2 vídeos. Um vídeo chama 5 tendências do mercado de trabalho. Embora esse vídeo ele não seja uma entrevista, é um vídeo que vai passando fotos e a mulher vai falando, mas é legal, ela fala de algumas tendências que depois eu gostaria de comentar com vocês. Quem puder assistir ao vídeo, eu agradeço. São 2 vídeos curtos, é 4 minutos cada um. E o outro vídeo, gente, é um cara falando de tecnologia da informação. Aí você vai, professor, o que é isso? Não vai. Estou falando de RH, você vem falar de tecnologia? Sim, que é para você parar e refletir sobre a sua vida, sobre a tecnologia. O que nós falamos até agora no nosso curso? Nós ficamos o tempo todo falando de as tecnologias que lá vão tomando conta do mercado, enquanto isso está mudando as empresas, as novas tecnologias. Então, se você também não acompanha essas novas tecnologias, você vai começar a ficar para trás nesse mercado de trabalho, tá? Então, vou mandar agora para vocês os 2 vídeos. Quem puder, né, vai tomar um café, vai tomar um lanche, quem puder assistir, 4 minutos cada vídeo. Daqui a 10 minutos, então, a gente está voltando e eu vou falar sobre possibilidades de trabalho e emprego. Beleza, pessoal? Intervalozinho, já vou mandar os vídeos aí para vocês. Tem um primeiro vídeo lá que eu mandei, né? Chamado As Tendências do Mercado, que, embora seja um vídeo... Deixa eu ver aqui como é que chama mesmo lá. 5 tendências do mercado. Na verdade, são 6 tendências que ela fala, né? No vídeo ela fala 6 tendências, ali tem escrito 5. São 6 tendências que ela fala. Mas é importantíssimo a gente comentar alguma coisa, e eu vou contar um caso para vocês aqui interessante sobre intraempreendedorismo. Então, vamos lá, vou seguir a partir daqui. Então, ó, eu fiz um slidezinho aqui, como se fosse um quadro, né? A gente aqui, infelizmente, por essa aula por videoconferência, eu perco aqui a possibilidade de escrever num quadro. Mas aí eu vou escrevendo num PowerPoint em branco aqui, eu já até escrevi o que a mulher falou, acrescentei algumas coisas, e depois eu pego esse PowerPoint e mando lá no grupo lá para você, tá? Eu vou escrevendo aqui como se fosse um quadro branco, tá? Como se eu estivesse escrevendo um quadro branco, depois no final da aula eu mando para você. Então, olha só, pessoal, naquele primeiro vídeo, a mulher começa falando sobre as tendências do mercado. E, realmente, com essa pandemia, olha lá, a primeira que ela fala, a entrevista à distância, home office, esse tipo de coisa, que foi tudo coisas que vieram em função dessa pandemia. Inclusive, a nossa videoconferência, né? A nossa videoconferência aqui, que está substituindo a nossa aula presencial, que não é lá a mesma coisa, mas olha para você ver, o semestre passado, conseguimos, né, eu pelo menos, dei a minha matéria, os alunos elogiaram, gostaram, resolvemos um problema que nós tínhamos, porque naquele primeiro momento, quando deu a paralisação, todo mundo ficou apavorado sem saber o que ia ser o futuro do nosso semestre. De repente, ia ter que paralisar o semestre. Conseguimos continuar o semestre aí, dar nossas aulas e tal, beleza, sem maiores prejuízos, pelo menos para uma boa parte dos alunos, né?
Infelizmente, teve alguns alunos aí que ficaram prejudicados por não ter uma internet, não ter condições de prosseguir os estudos, mas pelo menos salvou-se uma boa parte aí. E deixa eu falar uma coisa para vocês interessante, que é para a gente refletir, né? Eu não quero, gente, de forma alguma, influenciar ninguém a acreditar em coisas que eu acredito, mas é um negócio interessante. É um assunto polêmico, porque eu não gosto muito de ficar conversando aqui envolvendo assuntos ligados à religião, tá? Não gosto. Mas, de vez em quando, a gente precisa citar algumas coisas. Eu, em algum momento da minha vida, eu sofri muito, passei por coisas demais. Eu mudei, saí de Minas, vim para cá, tive separações de casamento, sabe, dificuldade financeira de todas as formas que você imaginar, até que as coisas acontecessem aqui para mim, para que eu arrumasse realmente um emprego. Passei muita dificuldade financeira, uma vida muito difícil. Então, a gente acaba, nesses momentos de dificuldade na vida, a gente buscando respostas. Buscando respostas. Por que a gente sofre tanto aqui nessa vida? E vem perdas de amigos, perdas de parentes. É tanta coisa, né? Eu costumo dizer para os alunos em aulas minhas, né? A gente parece que nunca consegue viver um longo período da vida sem problemas, sem sofrimento, né? Uma hora você está bem de dinheiro e você está mal de saúde. Lá na frente você recupera a saúde e perde seu emprego. Uma hora você está bem de saúde, bem de emprego, é um parente seu que se acidenta, vai estar no hospital, na UTI. Uma hora é uma doença, é um câncer em alguém da família, é um filho seu com problema, é sua mãe que está com problema. É uma coisa que vai acontecendo atrás da outra, né? E parece que a gente vai chegando à conclusão, talvez muitos de vocês ainda sejam muito jovens, talvez ainda não passaram por problemas sérios na vida ainda, talvez. Muitos de vocês, né? Mas, assim, eu já vivi muita coisa na vida, a gente vai chegando à conclusão que a gente realmente não consegue, nessa vida aqui, viver um longo período sem sofrimento, tá? Mas é um dos objetivos da nossa vida, e é porque esse sofrimento nos faz buscar respostas. Igual a mim, eu busquei respostas. E eu falei que eu não queria influenciar ninguém, pelo seguinte, eu encontrei respostas para uma série de coisas da vida que me trouxeram conforto, sabe, gente, a mim, me trouxeram conforto na teoria espírita, kardecista. Eu fui ler livros de Allan Kardec e eu realmente achei que aquilo ali me trouxe explicação para uma série de coisas que eu passei na vida. Agora, gente, por favor, tá? Não quero influenciar ninguém. Eu acho o seguinte, cada um tem que buscar respostas para suas dores e cada um encontra as suas respostas aonde quer que seja. Se você, por exemplo, falar para mim que você vai na religião católica e aquilo lá lhe faz muito feliz, te dá, ótimo, parabéns, fico muito feliz. Se você me falar que você vai na Igreja Batista e que a teoria lá que eles te passam sobre da Igreja Batista, aquilo te traz conforto para a sua vida, ótimo, parabéns. Se você você é evangélica, vai na igreja evangélica e aquilo ali te traz conforto, ótimo. Então, o importante é a gente precisa ter um meio de conseguir respostas para as nossas dores. Eu consegui, nessa teoria, eu vi essa teoria do Allan Kardec e achei que aquilo dá uma explicação muito lógica para uma série de coisas. Uma das coisas que eu vejo hoje, que, sabe, tem a ver com o que eles falam lá, por exemplo, por que apareceu essa pandemia no mundo? Né? Nós estávamos aqui com essa vidinha tranquila. No ano passado, a gente estava vivendo um momento de retomada da economia, né? Todo mundo, os especialistas em economia, todo mundo falando, 2020 será um ano de retomada, é um ano que vai crescer o emprego novamente, as indústrias vão recomeçar a fazer investimentos, 2021 será um ano fantástico, então está todo mundo cheio de esperança. Aí, do nada, em março, me surge essa pandemia, essa paralisação, paralisou, acabou com tudo. Aí a gente fica sem entender por que acontece um troço desse. Se você for olhar a teoria espírita lá, o que esse povo fala? Às vezes,
a divindade lá em cima, lá, é um ser infinitamente superior, proporciona esse tipo de coisa para a gente aqui, não é porque Deus é ruim, essa divindade é ruim, faz a gente sofrer, nós perdemos nossos entes, nós ficar sem emprego, não é por ruindade. Sabe por quê? Isso aí ocasiona uma série de outros avanços, que se essa pandemia não acontece, não permite os avanços, em várias áreas, em vários segmentos. Por exemplo, faz a gente refletir sobre as opiniões divergentes que aparecem, a gente fica vendo esses debates na televisão, um quer que volte ao trabalho, outro não quer que volta, um quer que as empresas abram, outros não querem que as empresas abram. Isso faz o ser humano refletir sobre uma série de coisas, as desigualdades das opiniões. Então, isso, de uma certa forma, a gente aqui nós ainda não estamos preparados para entender isso. Um dia, talvez, a gente vai entender. Mas isso, segundo lá essa teoria espírita, tem uma explicação, que é, em primeiro lugar, fazer com que o ser humano se ame mais, se entenda mais, se perdoe mais. E uma outra coisa, um outro aspecto, é essa parte tecnológica. Que, por exemplo, a videoconferência, ela já existe, mas há muitos anos. Isso não foi criado agora, só por causa da pandemia, não. Quantos anos que existe no mundo videoconferência? E ninguém usa. Aí aparece uma pandemia dessa, paralisa as coisas, todo mundo aprende a usar videoconferência, inclusive eu. Eu confesso, gente, que no início do ano eu não sabia fazer videoconferência e eu morria de vergonha. Às vezes, eu via gente fazendo videoconferência, eu mesmo, gente, mais de 10 anos dando aula, tem mais de 15 anos que eu sou gerente de empresa, não sabia usar uma videoconferência. Eu ficava com vergonha. Aí veio a pandemia, a faculdade foi obrigada, e nenhum professor sabia, pouquíssimos professores sabiam usar a videoconferência. A faculdade se viu obrigada a treinar os professores, a arrumar a tecnologia e treinar os professores para as aulas serem por videoconferência. Aí todo mundo, quando vê na outra semana, todos os professores, pelo menos a maioria, uma boa parte, todo mundo dando aula por videoconferência. E outra coisa, a própria faculdade começa a refletir, fala, gente, então, de repente, nós podemos até continuar com turmas por videoconferência, pode montar turmas quando tudo acabar, quando essa pandemia passar, de repente, a faculdade continua com aulas presenciais para quem prefere a aula presencial, mas vai criar cursos, continuar com cursos por videoconferência, porque aí a própria faculdade pode vender curso para o Brasil inteiro. Ela pode anunciar os cursos lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, lá no Norte, lá no Amazonas, em Manaus, até em outros países, qualquer lugar do planeta Terra. Pode estar um aluno lá que fala português lá no Japão, pode se inscrever na nossa disciplina e poderia estar aqui hoje participando da nossa aula, o cara lá no Japão, independente de onde o cara esteja. Então, olha o quanto isso faz as pessoas refletirem e mudar seu ponto de vista. Outra coisa importante, né? O home office. Home office é uma outra tendência. Há pouco tempo atrás, você conversava com um empresário, eu mesmo já conversei e falei, gente, mas por que certos cargos o cara não pode fazer um home office? Sabe o que o empresário falava? Isso aí não funciona não, o cara vai ficar em casa dormindo, o cara vai ficar em casa assistindo televisão. E aí, quando acontece uma pandemia dessa, eu falei, a empresa que eu trabalho de dia, ela ficou fechada 1 mês, completamente fechada. Todo mundo trabalhando em casa, 100% da empresa. A empresa não funcionou, todo mundo não cumpriu o seu papel, não deixou nada a desejar, não teve nenhum cliente que cancelou o contrato, não teve reclamação, não teve nada. Aí o empresário começa a pensar, gente, então tem jeito dos outros trabalhar em home office? E aí começa, gente, então o nosso mundo depois dessa pandemia vai ser outro, sabe por quê? Um monte de empresas aí, já estão se reestruturando, porque viram que o trabalho por home office funciona para determinadas atividades, né? Então, quem pode trabalhar em casa em home office vai ficar em casa trabalhando em home office.
Tem um monte de empresários que eu conheço aí que já falaram para mim, olha, eu agora vou devolver minhas salas que eu alugava. A empresa alugava 6 salas. Aí a empresa descobriu que ela pode trabalhar com 2 salas apenas, só para aquelas atividades que o cara tem que ir realmente. Tem determinadas atividades que não dá para a pessoa fazer de home office. Tem que ter alguém para atender cliente lá. Mas o resto da empresa vai ficar todo mundo em casa trabalhando. Aí, menos pessoas se estressando com o trânsito, menos pessoas gastando vale transporte, imagina, qualidade de vida para esses profissionais. Olha o quanto isso traz de benefício. E tudo isso aconteceu porque apareceu essa pandemia. Se não tivesse aparecido pandemia, eu estava até hoje sem saber fazer videoconferência. Olha para você ver. Que aí igual eu falei, essa teoria lá de Allan Kardec, ela consegue dar umas certas explicações para umas coisas lógicas que fazem que tem todo um sentido. Então, não é que Deus mandou a pandemia de ruindade para castigar o ser humano, não. Mas causa avanços tecnológicos. Né? Se não acontecesse essa pandemia agora, nós ia chegar em 2030, eu não ia saber fazer videoconferência. Né? Ô, Karen, o curso EAD é uma coisa, né? Que tem os cursos EAD já tinha. Agora, a faculdade, eu acredito que a faculdade, quando isso tudo passar o ano que vem, se sair a vacina, acabar com essa coronavírus e tal, ela pode manter o curso EAD. O curso EAD, o aluno estuda sozinho. Ele tem as aulas gravadas, ele tem o material, ele tem toda semana ele tem que entrar numa plataforma, responder as perguntas, os questionários, assistir os vídeos, sozinho, sem professor. Esse é o EAD. Tem muita faculdade por aí que já faz, a Uniswan já faz, mas tem gente que gosta de pelo menos estar vendo o professor pela videoconferência. Não é? E aí tem alunos que querem estar lá na sala de aula sentado, quer ela estar ao vivo e a cor. A Vanusa estava morrendo de saudade. Oi? A Vanusa estava morrendo de saudade. Ai, Janaína! A Vanusa! Cadê a Vanusa? Pois é, não, gente, para falar a verdade, com toda sinceridade, né, eu estou achando bom esse negócio de dar aula por videoconferência, mas eu também sinto falta da sala de aula, eu fico num dilema, porque eu aqui, daqui a pouco, eu estou encerrando a aula com vocês, eu estou aqui em casa, olha que maravilha, já levanto da cadeira, desligo aqui, vou lá para a cozinha, já vou fazer uma jantinha, e aí já posso ficar aqui preparando algum material de faculdade, e posso dormir cedo, daqui a pouco deitar, assistir um filme. Se eu estivesse dando aula lá na sala de aula, tem os dois lados da moeda. Eu acho muito bom o contato com o aluno, sabe? Eu amo, porque é uma coisa que eu gosto demais da aula, chegar lá na sala, aquele contato com os alunos, com o pessoal, eu amo isso e tal, sabe? Então, eu sinto falta também. Mas então tem os dois lados, eu estou aqui em casa, imagina. Tem dia que eu tenho aula de manhã, 8h30 da manhã, lá em Campo Grande. Aí eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para poder chegar lá em Campo Grande, 8h30 para dar aula. Hoje eu posso acordar às 8h. No dia que eu tenho aula de manhã, eu acordo 8 horas, tomo um banho, um cafezinho rápido ali, já estou aqui com os alunos dando aula. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tá adorando essa vida. Oi? Né? Agora... Ainda bem que a gente não precisa aparecer. Oi? Ainda bem que a gente não precisa aparecer igual vocês. Gente, agora o que eu estou querendo fazer você refletir? Você tem que estar se preparando para essas mudanças do mundo. Você como profissional... entrevista à distância. Então, né, agora há pouco o Roger perguntou, as professoras das empresas agora estão fazendo as entrevistas tudo à distância. Então, não é que vai acabar de vez a entrevista presencial, mas eles vão reduzir. Vai passar a fazer, mesmo depois que a pandemia acabar, isso aí é uma tendência. A empresa, para que a empresa vai entrevistar 120 candidatos
vai fazer esses 120 candidatos irem lá na empresa para fazer uma entrevista, que é uma entrevista mais superficial, mais rápida. Essa primeira entrevista, né, para ver o aspecto comportamental, a apresentação do candidato, como ele fala, como ele comporta, pode ser feito com vídeo de chamada, né? E aí, só na fase final é que o aluno vai lá fazer a dinâmica de grupo, aí para a empresa realmente conhecer o candidato. Então, se preparem. Aí, gente, o que eu quero falar? Que a mulher fala lá no vídeo, lá que é interessante, ó. Gente, não é porque você vai fazer uma entrevista por chamada que você pode estar de bermuda e camiseta, não. É pelo amor de Deus, velho. E tem gente que é assim. Outro dia, lá na nossa empresa, nós estamos fazendo um processinho seletivo lá. Eu estava ajudando. Aí, fomos fazer videochamada com a pessoa. Aí a pessoa lá deitada na cama dela lá, fazendo videochamada. Gente, eu tô fazendo uma entrevista. Eu de terno e gravata, estava aqui em casa. Eu não estou falando para vocês, eu estou aqui dando aula, eu estou aqui em casa. Estou dando aula. Botei terno, gravata e crachá da faculdade, ó. Para mim, isso aqui é como se eu estivesse lá na sala de aula, na frente de vocês. Então, é ser profissional. Da mesma forma, você se candidatou a uma vaga de emprego, né? Aí o RH da empresa te ligou. Olha, podemos fazer uma videochamada? Podemos. Daqui a 5 minutos eu posso fazer uma videochamada com você? Pode. Vai, não é que você precisa pôr terno e gravata, mas vai lá dentro, põe uma roupinha melhor, põe uma roupinha bacana, decente, aquela roupinha que você usa para ir à missa. Vá para um canto da casa legal. Não vai ficar lá deitado na cama fazendo videochamada, dando entrevista de que já foi eliminado de cara. Isso aconteceu, estou falando, gente, estou brincando, não. Eu liguei para um cidadão para fazer uma videochamada, para fazer uma entrevista com ele de emprego, ele estava lá deitado na cama, sem camisa lá, de camiseta. Ah, o que é a entrevista? Aí eu nem me estendi muito, não. Já eliminei o camarada, cara. Como é que o cara vai fazer uma entrevista comigo de emprego, uma vaga de emprego numa empresa, deitado na cama lá? Ué? Então, vocês também precisam se preparar. Vai fazer uma videochamada, gente, bota uma roupa bacana, se prepara, fazer a barba, esses cuidados, né? Fazer a barba, arrumar o cabelo direitinho, vai para um canto da casa bacana, não precisa de ter biblioteca, tá? Mas pelo menos que tenha uma parede branca, pelo menos, que não seja um lugar estranho lá que você vai fazer, que cause uma má impressão para o entrevistador do outro lado. E você, né, nós vamos falar de recrutamento e seleção lá na frente. Também já começa a pensar, se você está fazendo a entrevista com o candidato, a observar essas coisas. São critérios eliminatórios. Pode ser que o seu candidato seja até bom, mas o cara deitado na cama fazendo entrevista. Então, essas tendências, isso vai continuar. É uma coisa que chegou por causa da pandemia, mas não vai acabar agora, não. Quando passar a pandemia, vai continuar. Ó. Home office, tá? Trabalho freelancer, gente. Muita gente aí reclamando que não tem emprego, mas você pode desenvolver as habilidades em você, né, dentro da sua área, enquanto não surge o emprego que você quer, que você tanto sonhou, vai tentar vender seu peixe para as empresas aí fazendo trabalhos. Você pode, né, você que tem que saber as habilidades que você tem, as habilidades suas que podem ser desenvolvidas, para você ofertar isso para o trabalho, para as empresas. Eu, por exemplo, faço consultoria, faço uma série de coisas aí, que eu pego trabalhos por aí para fazer, o cara me passa o trabalho, eu faço aqui de casa, ganho um dinheirinho extra. Cada um, aí você que tem que saber o que você precisa se desenvolver. Para isso, eu vou falar o próximo assunto, que a mulher falou no vídeo lá, que é esse aqui, ó. O empreendedorismo, e aí eu boto uma coisa a mais, o intraempreendedorismo. O que é isso, professor? O que é isso? Eu gosto de contar um caos muito bacana, o caos do Zé Gerardo. O Tiago, não sei se ele ouviu quando ele fez o outro curso lá comigo, Vanusa, mas muitos de vocês ainda não ouviram. Porque é o seguinte, o empreendedorismo, o que eu estou querendo dizer aqui com esses dois termos aqui, ó, que a mulher falou lá no vídeo, as tendências. As empresas, gente, elas buscam para contratar hoje
pessoas com esse espírito empreendedor. O que é um empreendedor? É o camarada que regaça a manga, bota a mão na massa e faz a coisa acontecer. Então, o empreendedor, na verdade, é esse cara que tem o espírito de abrir a sua própria empresa. Camarada que tem uma ideia revolucionária, ele consegue levantar um dinheiro, faz um plano de negócio, faz um investimento, abre a sua empresa e bota a coisa para funcionar, e aquilo ali ele conquista a independência financeira da vida dele com o negócio próprio dele. Né? Agora, existe o intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? O intraempreendedor é um empreendedor que ele faz tudo isso que eu falei aqui dentro da empresa do outro. Ele é um funcionário de uma empresa, mas ele trabalha naquela empresa como se ele fosse o dono da empresa. Então, é um cara que conhece de mercado, ele conhece de negócio, ele sabe as tendências para onde aquele mercado está indo, aqueles negócios estão indo, ele sabe chegar para o patrão e trazer inovações para dentro da empresa. É isso que o mercado quer, é isso que as empresas hoje querem. Então, gente, para isso, deixa eu contar um caso muito legal, é um caso que eu conto, não é uma piada, não, é um caso interessante que você vê ele na internet por aí de outras formas. Eu dei uma roupagem diferente a esse caso. Eu conto como se fosse o caso do Zé Gerardo, que eu até dei uma aprimorada na história. É uma história fictícia, mas que reflete a realidade da nossa vida hoje, pessoal. Isso é o que acontece dentro das empresas hoje, que acontece dentro das organizações e que você precisa refletir. O caso do Zé Gerardo é o seguinte, vocês estão vendo bem meu PowerPoint aí, não estão? Vou precisar escrever algumas coisas aqui para você entender melhor o caso do Zé Gerardo. Vou criar um outro quadrozinho de cá, paralelo. Vou escrever aqui, ó. Depois eu mando para vocês. Caso do Zé. Espero que vocês estejam vendo bem aí a minha tela, tá? Que eu vou precisar disso. Sim, estamos. Tá. Então, olha só. O que é o caso do Zé Gerardo? O caso do Zé Gerardo ele é o seguinte. Tinha um camarada que trabalhava numa empresa, tinha uma empresa lá no interior de Minas, era um sacolão. Antes de mais não, porque era um sacolão. Um sacolão que vendia frutas e verduras e legumes, né? Como você conhece aí muito bem o sacolão, lá no interior de Minas. Nesse sacolão, nessa empresa, tinha um funcionário que era um excelente funcionário, o cara chamava Antônio. Esse Antônio, pessoal, ele tinha já 5 anos. Olha bem, hein? O Antônio tinha 5 anos de empresa. Gente, e era um senhor funcionário. Esse Antônio, 5 anos de empresa, para você ter uma noção, nunca tinha faltado ao trabalho. 5 anos. Ele, gente, nunca tinha chegado atrasado. Ele era todo dia o primeiro a chegar, 8 horas da manhã. Ele estava ajudando o patrão a abrir o sacolão. E era o último a sair. 8 horas da noite, o cara estava lá acabando de ajudar o patrão a acabar de fechar o sacolão, despedir do patrão, ir embora para casa. E era um funcionário exemplar. Ele falava para todo mundo, para mim, eu sou igual aquele cara do BOPE. Missão dada é missão cumprida. Cumpria rigorosamente as determinações que o patrão lhe passava. O trabalho dele era muito caprichado, perfeito, sem erros. Então, gente, não era um funcionário exemplar. É o que toda empresa quer, ué, não é? O cara, 5 anos de casa, nunca tinha faltado, não chegava atrasado, saía no horário lá, 20 horas, ajudava o patrão em tudo, cumpria suas obrigações com perfeição. É tudo que uma empresa quer. Acontece, pessoal, olha o que aconteceu com essa empresa. Daí um tempo chegou um camarada novo, chegou um funcionário novo, o Zé Gerardo. E esse Zé Gerardo, pessoal, em apenas 3 meses de casa, o que aconteceu? Foi promovido a gerente do sacolão. Olha só que tragédia para o Antônio. Olha que injustiça. O Zé Gerardo, em 3 meses de trabalho, foi promovido a gerente do sacolão. Gente, vocês conseguem imaginar o que aconteceu com o Antônio?
Eu vou falar no popular, o cara ficou puto, mas ficou muito puto. Imagina só, ué, o que esse Antônio, o que passou na cabeça do Antônio? O cara, 5 anos, um excelente funcionário, exemplar funcionário. O Zé Gerardo mal chegou, 3 meses só, foi promovido a gerente. Aí o Antônio se sentiu injustiçado. O Antônio foi, levantou, falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá agora tirar satisfação com esse meu patrão. Vou botar esse meu patrão no lugar dele, que ele vai ver o que é bom. Que negócio é esse? Acabou com a minha vida, né? Eu tô muito desmotivado, o Antônio falou, né? E o Antônio levantou e foi lá na sala do patrão. O patrão estava lá com a porta meio entreaberta. O Antônio já foi chegando assim, o patrão estava lá sentado no computador, o Antônio vem chegando. Ô, patrão, eu queria muito falar com o senhor me atender agora? O patrão percebeu assim que ele estava um pouco meio exaltado, falou, não, Antônio, pois não, ué. Entre aí, por favor, aí. O que o senhor deseja? O que eu posso ajudá-lo? Aí o Antônio esculachou. Falou, patrão, eu vim aqui hoje, na verdade, fazer uma reclamação séria com o senhor, porque eu estou muito desmotivado, eu estou me sentindo injustiçado com as coisas que aconteceu, porque eu sou um funcionário exemplar, o senhor mesmo fala para todo mundo que eu sou um funcionário exemplar, eu sou uma pessoa que estou aqui há 5 anos trabalhando com o senhor, nunca faltei ao trabalho, nunca cheguei atrasado. Para mim, missão dada é missão cumprida. Sempre cumpri na risca. Missão dada é missão cumprida. O senhor falou que a aula ia até 8h40. Jesus te ama e eu também. Pera aí, Tiaguinho. Tiago, daqui a se você quiser sair, pode ir, filho. Mas eu vou só encerrar o caso aqui, peraí. Não quero, porque eu gosto do senhor, só vou depois que o senhor for. Eu não vou demorar, não. É rapidinho. Só terminar o caso, eu libero. Aí virou e falou, missão dada é missão cumprida. E aí, no entanto, patrão, eu estou muito desmotivado porque o Zé Gerardo mal chegou e o senhor, em 3 meses, o senhor já chegou e promoveu ele a gerente do Sacolão. Isso aí me deixou muito revoltado. Eu estou muito desmotivado. E, para falar a verdade, patrão, eu vim aqui agora até para pedir demissão para o senhor. O patrão falou, Antônio, peraí, calma. O senhor está nervoso, o senhor está exaltado. Eu, para te falar a verdade, eu já estava esperando que o senhor tivesse algum tipo de reação parecida. Realmente, eu estava preocupado com isso. Mas eu queria conversar mesmo com você, que eu queria contar o meu lado, o meu ponto de vista. Você tem que entender os 2 lados. Você está olhando só o seu lado. Eu queria que você entendesse o meu lado. Por exemplo, a semana passada, em primeiro lugar, senta aqui, toma um copo d'água e se acalma. Mas olha só, semana passada eu não te dei uma missão. O Antônio falou, o caso lá das laranjas. Pois é, esse caso das laranjas é um caso típico aí que prova o tanto que eu sou bom funcionário. O senhor me mandou ir lá no sítio do compadre Clotário ver se tinha laranja para nós fazer a nossa promoção semanal aqui, que tinha acabado a laranja do nosso estoque. Eu imediatamente larguei tudo que eu estava fazendo, fui lá no sítio do compadre Clotário, cheguei lá para ver se tinha laranja, mas acontece que nós demos azar, que naquele dia não tinha laranja no estoque. O compadre Clotário me explicou que nós passamos uma fase ruim. Está tendo pouca laranja no mercado. É a época do ano agora que não tem. Então, o que eu fiz? Eu voltei para cá, correndo imediatamente, e perguntei para o senhor se o senhor não queria que eu fosse lá no sítio da comadre Gervásia, que é 2 vezes mais longe, lá do outro lado da cidade. Eu estava disposto a ir lá no sítio da comadre Gervásia para ver se lá tinha laranja. O senhor é que não quis que eu fosse. Mas eu imediatamente fui lá tentar resolver o problema para o senhor. O patrão falou, tá bom, pois é, eu vi a sua determinação, eu vi a sua boa vontade. Isso eu reconheço. Eu reconheço que o senhor teve uma tremenda boa vontade, eu estava disposto realmente a ir lá no sítio. Só que o senhor me trouxe uma solução, nós estávamos com um problema. Acabou a nossa laranja no estoque, precisava de mais. O senhor foi lá no compadre Clotário, não tinha, nós estávamos com um problema. E a melhor solução que o senhor trouxe para mim foi essa, de ir lá no sítio da comadre Gervásia. Eu já pensei comigo aqui, se no sítio do compadre Clotário não tem laranja, lá na comadre Gervásia também não vai ter, porque realmente essa época do ano agora é uma época ruim de laranja. Então eu pensei, essa solução não serviu. O que eu fiz, Antônio? Eu chamei o Zé Gerardo aqui, eu fiquei encucado com aquilo e falei, eu vou dar essa mesma missão para o Zé Gerardo, para ver o que ele me traz de solução. Então vamos fazer uma coisa, Antônio, senta aqui, toma uma água, eu vou chamar o Zé Gerardo aqui, para ele dar para nós a versão da solução que ele trouxe para mim. Eu queria que você ouvisse.
que o Zé Gerardo tem para dizer. Então, deixa eu chamar no telefone aqui, chamar a secretária, pegou o telefone e ligou para a secretária. Ô, Juciclei, faz um favor, filha. O Zé Gerardo está aí, tá? Pede ele para dar um pulo aqui na minha sala, então. Tá bom, estou esperando. Antônio, senta aí, toma uma água, o Zé Gerardo está vindo. Vamos ver o que ele tem para dizer. O Zé Gerardo chegou, falou, ô, patrão, pois não, o que o senhor precisa? Falou, ô, Zé Gerardo, me esclarece uma coisa, por favor. Dei uma missão, aquele caso lá das laranjas, para você ir lá no sítio para ver a questão da laranja para a nossa promoção semanal, e acabou, o senhor me veio com uma solução aí, que eu até achei interessante, mas na hora, o senhor me desculpa, eu estava com a cabeça quente, um monte de coisas, e eu não entendi muito bem alguns pontos. O senhor poderia repetir para a gente qual é a solução que o senhor arrumou para o problema? Zé Gerardo falou, pois não, patrão, a solução é o seguinte, ó, eu fui lá no sítio do compadre Clotário para ver se tinha laranja, e chegou lá, não tinha. O compadre Clotário me explicou que o momento agora não tem laranja para lugar nenhum. Então, eu já pensei comigo, ó, se aqui não tem laranja, ele está falando que o momento é ruim, não tem para lugar nenhum, nem ia adiantar eu ir lá no sítio da comadre Gervásia. Então, eu pensei, patrão, numa solução estratégica. Eu pensei aqui comigo, eu vou conversar com o compadre Clotário para ele me sugerir uma outra fruta, já que não tem laranja. A gente, de repente, arruma uma outra fruta para essa semana usar para fazer a promoção. Então, patrão, eu conversei lá com o compadre Clotário, ele me explicou que ele tem lá o abacaxi. O abacaxi, ele me explicou que é uma fruta perfeita para a gente poder fazer a nossa campanha promocional. Sabe por quê? Eu já até fiz uma pesquisa aqui no Google, patrão. Pesquisei lá na hora imediatamente. Eu abri meu smartphone lá, liguei meu smartphone, fiz uma pesquisa no Google e descobri que o abacaxi ele tem as mesmas propriedades da laranja, é uma fruta muito rica em vitaminas. Ele o abacaxi tem muito bioflavonoide, beta-caroteno, é rico em fibras, é uma fruta perfeita para a gente fazer a nossa campanha aqui. Então, o que eu pensei também, patrão? Falei, eu vou barganhar com o Zé Gerardo, vou negociar com ele para arrumar um preço melhor. Vou conseguir um preço melhor no abacaxi para a gente poder fazer essa campanha promocional. Então, eu virei para o compadre Clotário, patrão, falei assim com ele, compadre, é o seguinte, então nós vamos usar o abacaxi para fazer a promoção. Só que o senhor vende o abacaxi para nós a R$ 3,20. Eu quero saber quanto é que o senhor pode fazer o preço unitário do abacaxi para a gente te comprar 25 lotes de abacaxi para fazer essa campanha de promoção. Quero que o senhor me dê um desconto. Bom, que nós vamos pagar em dinheiro. Aí o compadre virou para mim e falou, eu posso fazer o abacaxi, então, você me comprando em maior quantidade, pagando em dinheiro, em vez de eu fazer a R$ 3,20, eu faço a R$ 2,90 a unidade. Então, patrão, olha o que eu pensei aqui, então, ó. Olha o que eu pensei. O abacaxi hoje, a gente compra a R$ 3,20. Compra a R$ 3,20. A gente vende ele aqui a R$ 4,20. O que nós podemos fazer, patrão? Ele vai fazer para nós agora o abacaxi a R$ 2,90. E nós, então, podemos pegar e vender esse abacaxi aqui com um preço promocional a R$ 3,90, fazer uma promoção. Podemos fazer uma promoção, colocar o abacaxi a R$ 3,90, que ainda assim, patrão, nós estamos tendo uma margem de lucro de 44%. A nossa margem de lucro superior à margem aqui de cima, ó, que era apenas de 40%, patrão. Então, ó, a gente compra o produto mais barato, faz uma campanha promocional aqui a R$ 3,90 numa promoção, e ainda tem uma margem de lucro superior à margem que a gente tinha antes. Se o senhor quiser, patrão, eu já olhei lá na gráfica, eu já mandei o camarada fazer um layout de um panfleto para a gente poder fazer a nossa campanha. E aí, patrão, ó, eu já mandei ele fazer o layout, ele vai estar mandando hoje para mim, se o senhor aprovar. Eu já combinei com as meninas de fazer um treinamento com elas, as nossas atendentes, fazer um treinamento com elas para elas ficarem na porta, na hora de folga delas, elas ficarem na porta do sacolão distribuindo para os clientes que passam o nosso panfletinho, ressaltando a nossa campanha promocional, patrão.
Agora, se o senhor quiser, eu fiz até, patrão, um planejamento estratégico. Está tudo aqui na minha mão, ó. Fiz um planejamento estratégico para o senhor. Tudo isso que eu te falei, da campanha, tem aqui no planejamento a pesquisa do Google que eu fiz, tem aqui dessa negociação toda, tem a parte financeira mostrando o lucro nosso que vai subir, tem todo o orçamento da gráfica, tem toda a nossa campanha de treinamento que eu vou fazer com as meninas. Tá tudo aqui, patrão, ó, no planejamento estratégico que eu fiz. Se o senhor quiser, é só o senhor dar uma conferida no planejamento estratégico. Se o senhor quiser que eu comece a campanha, é só o senhor me falar. Eu já vou pegar o planejamento, eu já vou lá agora ligar para o compadre Clotário, mandar ele entregar os abacaxi aqui amanhã cedo. Hoje eu já faço o treinamento com as meninas para elas ficar lá entregando panfleto. E amanhã cedo nós já começamos a campanha promocional. Se o senhor quiser, é só me falar, patrão. O patrão falou, Zé Gerardo, agora eu entendi. Não, agora ficou claro. Muito boa a sua ideia. A sua solução estratégica foi perfeita. Então, já está autorizado. Pode começar a campanha lá, então. Pode ir lá no compadre Clotário. Então, tá bom, patrão. Estou indo lá agora ligar para o compadre Clotário para mandar entregar os abacaxi aqui amanhã. Saiu. Patrão, muito obrigado aí. Qualquer coisa que precisar, tuas ordens. Saiu. O patrão virou para o Antônio e falou, Antônio, o que é que você tinha falado no início mesmo aí? O Antônio falou, não, patrão, o senhor fez foi muito bem ter promovido o Zé Gerardo, deixa eu voltar para o trabalho lá. Patrão, desculpa alguma coisa aí. E isso, gente, o que nós podemos tirar? É uma historiazinha, mas é que é uma história que acontece por aí afora, nas empresas onde a gente trabalha. Se você for parar para analisar, o que as empresas querem, o que as empresas buscam, as empresas querem, não... Sabe por quê, gente? Às vezes é triste a realidade da vida. Olha só, eu falo alguma coisa, às vezes o aluno fica até meio triste, mas é a verdade. O Antônio, lá no início, quando eu falei sobre o profissionalismo dele, eu tenho certeza que todo mundo achou que ele era um excelente profissional. Todo mundo deve ter falado, ó, puxa vida, o cara realmente é bom mesmo. Mas o que ele fazia, gente, me desculpe, ele não está fazendo nada de bonito. Sabe por quê? Chegar, ele não faltar ao trabalho, ele não está fazendo nada de bonito, porque a empresa paga para ele não faltar. Isso aí é obrigação do cara ir todo dia no trabalho. Não está fazendo nada. Isso não é diferencial. Ele não chegava atrasado, também não está fazendo nada de bonito, porque a empresa paga para ele chegar lá às 8 horas da manhã, e a empresa paga para ele sair às 8 da noite. Ele cumpria as obrigações deles, tudo correto, sem erro, também, gente, não está fazendo nada de bonito, não, porque a empresa está pagando para ele fazer o trabalho dele certo. Não é para fazer o trabalho errado. Então, isso aí não é diferencial nenhum. Agora, vamos analisar a situação desse camarada aqui do Zé Gerardo. Olha o que eu anotei aqui, o que esse cara entende. Esse cara entende de solução estratégica, esse cara entende de pesquisa de mercado. Eu sei que a historinha ela é meio simplória, mas vamos trazer para a realidade da vida. O cara entende de pesquisa de mercado, o cara entende de negociação, de negociar com o fornecedor, o cara entende de orçamento de gráfica, o cara entende de treinamento e desenvolvimento de novos funcionários, o cara entende de planejamento estratégico. Gente, meu filho, então é isso aí que o mercado quer. Um cara que tenha competências que outros profissionais não têm. Cara, competência diferente, porque chegar no horário não é competência nenhuma, não. Não faltar ao trabalho não é competência nenhuma, não. Você tem que mostrar para o seu patrão o valor que você tem, o conhecimento que você tem, as competências que você tem. Pessoal, o Diego já está brabo lá, que nós já passamos do horário. Semana que vem, nós vamos pegar daí. E essas coisas a gente vê naquele vídeo a mulher falando, né, dessas tendência do mercado, diferença para onde o mercado está indo. E aí eu falo também do outro vídeo sobre a tecnologia da informação e pego daqui, ó, onde eu falo das possibilidades de trabalho, de emprego, para você fazer uma reflexão na sua vida. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? A gente está só iniciando o nosso curso, tem muita coisa bonita para a gente ver pela frente. Fiquei muito feliz de estar aqui novamente com você. Qualquer coisa que você tiver dúvida sobre a matéria, pode me mandar lá um WhatsApp, que eu fico aqui sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Tá? Fiquem com Deus. Bom descanso para todos
Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo aí. É tanta Valeu, gente que eu queria falar. boa noite, tamo junto, abraço. Obrigado, Rodney, a Arielle, a Daniele, todo mundo aí que participou. Queria falar o nome de todo mundo, mas é muito aluno, tá? Queria fazer um agradecimento individual, mas é muita gente. Valeu demais. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje.